Sei que você já ficou muito tempo de pé, mas eu peço a sua gentileza e a sua compreensão, se possível. Se não for possível, permaneça acomodado como você está. Capítulo 3, no verso de número 9 do primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Você encontrou? Ele é curtinho, mas diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Acompanhe o capítulo 4, também verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Somente esses 2 versículos. O Espírito Santo me usa agora para falar profundamente ao coração da tua igreja. Eu não tenho expectativa nenhuma de falar acerca da minha vontade ou do meu coração, mas agora eu sou uma ferramenta do Senhor, e o Senhor vai me usar agora para falar a este coração que aqui entrou, que aqui adentrou. Eu quero que o teu Espírito Santo, da mesma forma que agiu aqueles que me antecederam, me use agora com autoridade e com poder, e que haja hoje salvação nesta casa, neste lugar. Nós repreendemos todo o espírito da resistência, do medo, da religiosidade, do sono, da dispersão. Nós repreendemos agora e ordenamos que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Se assente, fique à vontade. O tema desta ministração é curtinho e chama-se: onde estás? Deus faz uma pergunta individual. Pergunta número 1. Quando Deus pergunta para o Adão onde é que ele está, Deus sabia onde ele estava? Sim ou não? Quando Deus pergunta para o Caim: ô Caim, cadê o teu irmão Abel? Deus sabia onde estava o Abel? Então, por detrás dessa pergunta, tem um propósito. Quando Deus está perguntando para você, onde estás? Deus está dando para você uma oportunidade de você consertar o que você fez de errado. Está entendendo ou não? Então hoje eu quero que você chame para si, não fica pensando: olha, essa palavra é para o irmão Daniel que ficou em casa, que não veio para o culto. Essa palavra é para você. Hoje Deus está aqui passeando no jardim e Ele quer ter comunhão contigo, mas de repente Ele percebe que você está escondido. Ele percebe que você está por detrás das árvores, tentando se esconder. E ele, como se não soubesse. Você já brincou de esconde-esconde com seu filho lá na sua casa? Eu brinco de esconde-esconde com a minha filha desse jeito, irmão, ó. Eu me escondo e falo para ela: vem me procurar. Mas aí eu deixo o pé para fora, assim. E fico assim, ó, batendo o pé, não é? E aí fico mexendo assim na cortina para ela ver, né? Aí ela fica dizendo: onde será que está o papai? Eu não estou vendo. Será que está aqui? Será que... E ela fica naquela conversa, né, que você conhece, né? Aí de repente ela vem. Aí eu digo assim: como você me achou? Como você... É assim que Deus trata conosco. Quando Ele diz assim: onde você está? Ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe exatamente o que você está fazendo. Mas quando Ele pergunta para você onde você está, Ele está querendo dizer para você: vamos consertar o que está errado? Você tem coragem de consertar o que está errado hoje diante de Jesus? Sim ou não? Você tem coração para consertar o que está errado? É com você que eu quero falar então. Hoje o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar com você. Portanto, esse texto que nós lemos no capítulo 3 e no capítulo 4, fala acerca do pecado. E se você prestar bem atenção, nos últimos tempos Deus tem falado muito conosco acerca do pecado. Deus tem falado muito diretamente conosco acerca do pecado. E por que Deus chama a atenção da sua igreja acerca do pecado? Porque o pecado, se você pegar Isaías 59, nos versos 1 e 2, você vai ver que o pecado
afasta o homem de Deus. O pecado, ele tem a propriedade de afastar, porque Deus é santo. E a santidade, ela não pode então estar junto do pecado. Toda vez que você peca, você se afasta de Deus. Portanto, toda vez que você entrar na presença de Deus, você precisa pedir perdão do quê? Dos seus pecados. Você não pode viver uma vida de pecado. E eu quero explicar hoje aqui como eu quero tratar de uma maneira mais cirúrgica acerca do pecado. Afinal de contas, toda vez que o Senhor nos chama, onde estás? Nós temos uma atitude. E eu trouxe aqui 2 exemplos para você. O primeiro é o Adão, o segundo foi o Caim. Deus perguntou para o Adão, onde estás? Ele teve uma atitude. Deus perguntou para o Caim, onde estás? Ele também teve uma atitude. Atitudes diferentes. Todas as atitudes foram atitudes de pecado. Mas eu quero mostrar a você que para atitudes de pecado, dependendo da sua reação, dependendo como você responder para Deus, a reação de Deus vai ser diferente também. Adão reagiu de um jeito. Deus então reagiu com ele de um jeito. Caim reagiu de um outro jeito. E Deus reagiu de um outro jeito para com ele. Quando a gente entrar no texto propriamente dito, você vai entender. Saiba que a atitude sua hoje, se Deus perguntar, onde estás? Se você se esconder, Deus vai ter um posicionamento com você. Mas se você disser assim, eis-me aqui, Jesus. O Senhor já me descobriu eu aqui, né? Já. Mas eu pequei, eu me arrependo. Tem outro que diz o seguinte, eu não pequei não, quem pecou foi a mulher que o Senhor me deu. Foi por isso que eu pequei. Assumi o erro? Não. Essa atitude para Deus é uma atitude inadequada. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ver 2 exemplos bíblicos das atitudes de 2 homens, Adão e Caim. E talvez hoje aqui, quando o Espírito Santo de Deus fala individualmente com cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, dizendo, onde estás? Significa que Deus, Ele quer corrigir aquilo que está errado. A você cabe responder a Ele, ou sim ou não. A você cabe sair daqui deste lugar hoje aqui, restaurado, ou mais pesado ainda com o pecado. Porque Deus deu a oportunidade para você consertar e você não consertou. Sabe como é que você sai? Pior do que entrou. Você veio para a igreja receber bênção, saiu pior. Melhor teria sido ficado na tua casa se você não foi restaurado. Que aí você volta com aquele peso na consciência. Já ficou com o peso na consciência, irmão? Você volta com, ai meu Deus, ai, não dorme, e não come. Vamos comer? Não estou com fome. Vamos assistir uma televisão? Não. E você fica com aquele sentimento de culpa. Saiu pior do que entrou. Vamos ver quais foram as atitudes destes homens quando Deus lhe perguntou. A primeira atitude foi a atitude de Adão. Diante do pecado, Adão teve a seguinte atitude inadequada. Vamos ver o texto? Do capítulo 2, do capítulo 3, do verso de número 7, do Gênesis. A primeira atitude de Adão, quando Deus diz assim, Adão, onde você está? Deus estava dizendo, vamos consertar o que você errou? Adão, então, ele teve uma resposta para essa pergunta de Deus, onde estás? Então, no verso 7, diz que abriram-se então os olhos de ambos, do homem e da mulher, e perceberam que eles estavam o quê? Nus. Porque até então eles não tinham consciência que eles estavam nus. Mas agora, porque o pecado entrou, eles tiveram consciência de que estavam nus. E no momento em que eles perceberam que estavam nus, que estavam de frente para o pecado, eles tiveram a seguinte atitude, deixa comigo que eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo. Adãozão, chefe do lar, chefe da família, tentou cobrir o seu pecado com o quê? Com umas folhinhas de figueira. Talvez a intenção até tenha sido boa, mas para Deus funcionou? Funcionou ou não?
significa que você anda fazendo coisa errada e anda remendando tudo quanto é lado, anda remendando, fazendo, deixa que eu cuido, deixa que eu vou fazer, eu vou esconder isso aqui, ninguém vai saber. Ou seja, você está querendo consertar o seu pecado ao seu jeito, da sua maneira. Você está querendo consertar um buraco feito pelo pecado da sua maneira. Isso significa que você é independente. Significa que você não precisa de Deus. Significa que Deus e nada para você é a mesma coisa. Para que eu preciso ir na igreja pedir perdão? Eu não preciso de perdão, não. Eu mesmo conserto os meus pecados. Essas pessoas que acham que não precisam de Deus, que acham que são boas, que não são pecadores, que são íntegras, que merecem, são merecedoras, essas pessoas são tão confiantes de si, desprezam a Deus e tentam inutilmente cobrir o seu pecado com as suas próprias mãos. Funciona? Você está querendo encobrir o seu pecado, você está querendo jogar o seu pecado para debaixo do tapete do seu jeito. Eu quero dizer para você que não funciona. Eu quero dizer para você que o Adão, ele tentou cobrir a nudez dele inutilmente. Então, como é que funciona então, pastor? Vamos ver como é que Deus resolveu essa questão? Será que quando Deus entra na história, resolve a situação? Sim ou não? Vamos ver como é que Deus resolveu isso aqui? Capítulo 3, no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta do quê? De peles para Adão e para a sua. E Deus fez o que com eles? Os vestiu. Agora preste bem atenção. Imagina o cordeirinho pulando lá no jardim do Éden. Tranquilo, alegre, feliz e saltitante. E por causa de uma besteira do homem, por causa do pecado do homem, o que é que Deus fez com o cordeirinho? Chega aí, cordeirinho. Eu? Eu mesmo, você mesmo. Chega aí. Puxou o facão do lado, cortou o cordeiro no meio, sacrificou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez o que com o homem? Vestiu o homem. Quer dizer que o jeito de Deus para cobrir os meus pecados é só através do derramamento do quê? Sangue. Você sabe qual foi o cordeiro que morreu por sua causa para cobrir o seu pecado? Você sabe o nome dele ou não? Qual é o nome do cordeiro que morreu por você? Ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha mácula nenhuma, mas só que no momento em que ele viu eu e você condenados ao pecado, tentando cobrir a nossa própria nudez com a nossa maneira de agir, com os nossos atos diários, com as nossas obras carnais, ele disse o seguinte: não tem jeito, eles estão tentando fazer algo inutilmente. Senhor, eis-me aqui, eu sou o cordeiro e eu me entrego por vida, eu me entrego por estas vidas e eis-me aqui. E é por isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna no dia de hoje. E graças a Deus, quantos têm vida eterna em Jesus? Uma atitude inadequada em frente ao pecado. A outra atitude que o Adão teve, ele tentou inutilmente no verso de número 9 e no verso de número 10, ele tentou se esconder. Veja o capítulo 3 no verso de número 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estive nu, vem um sentimento do quê? De medo. Vem um sentimento de medo, e toda vez que eu peco, a tendência é fazer o quê?
Você sabe que eu tenho um procedimento de análise. Quando você vai no médico, o médico vai e conversa com você. Pois não, o que está acontecendo? Olha, doutor, eu estou com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Deita aí. Aí ele vai lá, dá uma olhadinha em você, abre a boca, diga, e olha lá, olha, e dá o diagnóstico. Os pastores são mais ou menos assim também. O crente, ele passa por aqui, ele começa a ter uma vida de pecado, e quando ele começa a ter uma vida de pecado, a tendência dele é fazer o que mesmo, irmão? Se esconder, olha, só dá para aparecer à beira dos olhos dele assim, ó. E os pastores não são bobos, os pastores analisam isso. E aí começa a avaliar os sintomas. Aí o pastor, como um médico espiritual, ele chega com o estetoscópio espiritual, e ele chega perto da pessoa. Aí ele toca. Aí quando ele toca, a pessoa está fria, gelada. Qual é o primeiro sintoma de uma pessoa que está morta espiritualmente? Vamos falar de uma pessoa morta materialmente. Quando a pessoa morreu aqui, tá bom? Morreu. Quando você chega perto dela, que você toca, como é que ela está? Como? Gelada. O crente é assim também. O crente em pecado, você encosta nele espiritualmente, ele está gelado. Aí você assusta, você fala, era para você estar quente, fervendo no Espírito Santo, mas você, será que morreu? Parece que morreu, está gelado. O segundo sintoma de saber se esse crente está morto ou não, uma pessoa, quando ela morre, primeira coisa, ela deixa de respirar e por isso fica gelada, a temperatura dela fica gelada, mas aí, com o tempo, o corpo dela começa a ficar o quê? Fica duro. Qual é o sintoma de alguém que está em pecado? É aquela pessoa que fala assim, ele é gelado, frio espiritualmente, mas é aquela pessoa também que ele é carrancudão, durão. O Espírito Santo fala no coração, não é comigo que está falando não. E o Espírito fala de novo, não é comigo não. E fala de novo, crente duro, cabeça dura. Jesus falando com ele, gritando com a corneta na cara dele. E ele dizendo, não é comigo. Dureza, está morto, gelado, está duro. E o terceiro estágio de alguém que morreu, quando você chega perto, ele está gelado e duro. Se você deixar ali 3 dias e volta dali 3 dias, como é que está o cheiro no ambiente? Como? Podre. Porque ele está apodrecendo. A sua atitude em frente ao pecado pode ser essa, de você se esconder de Deus. Mas por que você se esconde de Deus? Por que você está correndo de Deus? Você está com medo dele? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você entrar aqui nesse espaço, ele estava de braços abertos esperando você. Se eu fosse você, eu faria mais ou menos assim. Camila, vem cá. Vem lá de canto lá e faz de conta que eu estou chegando do serviço e você me encontra. E quando você me encontra, vem correndo para me abraçar. Vem, Jesus esperando. Você entendeu o que eu estou falando para você? Você está com medo, você está correndo de Jesus? Corra para Jesus hoje, amém? Glória a Deus. E você acha que ele está com um pedaço de pau assim esperando você para lhe dar na moleira? Não, ele está esperando você para lhe abraçar e dizer, finalmente eu estava te esperando, quanto tempo, e beija você, e passa a mão no cabelo e faz carinho. Corra para o Senhor hoje, não se esconda dele de frente ao pecado. Está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? A outra atitude do Adão no verso de número 12 do capítulo 13. Está dizendo assim no verso 12. Então disse o homem, a mulher que o Senhor me deu por esposa, foi ela que me deu da árvore e eu comi. Seu irresponsável. Você não cresceu ainda não? Eu vou falar uma coisa com você. Criança a gente tem que tratar como criança, mas adulto tem que se tratar como adulto também. Você não é responsável pelos seus atos, não? Eu falava isso aqui ontem, aqui na ministração que estávamos dando aqui, como se proteger da imoralidade sexual, pessoalmente. Aliás, sábado que vem na escola bíblica, eu vou estar falando
como proteger a sua família. Falamos ontem de como proteger a gente pessoalmente. Mas agora eu preciso proteger a minha família. Como? Da imoralidade sexual. Eu espero você aqui no sábado que vem. É isso, Aguinaldo? É isso? 7 horas da noite eu espero você aqui. Como proteger a sua família da imoralidade sexual. Então, queridos, quando você pecar, a primeira coisa que você deve fazer, assume a sua culpa. Assuma a sua culpa. Ou você está botando culpa em quem? Está botando a culpa no pastor? Ah, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do presidente Lula, presidente Dilma, a culpa é do governador, a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Eu pequei mesmo. Quem manda essa mulher passar com essa roupinha toda curtinha na minha frente? Eu pequei mesmo. Ah, seu irresponsável. Isso beira as vias do ridículo. Porque se você é homem, se você é mulher, você tem que assumir as suas responsabilidades. Se o seu pai não lhe criou para assumir suas responsabilidades, saiba que seu pai não lhe educou, mas você tem pastor que prega a palavra de Jesus para você, para trazer a você o senso de responsabilidade para andar muito bem nessa sociedade. Está entendendo o que eu estou pregando? Seja responsável, assuma, eu errei, estou errado, reconheço e só tem um jeito de fazer, é pedir misericórdia. Se você reconheceu que você está em pecado, se você reconheceu que você está em erro, só tem um jeito de você resolver isso, peça a misericórdia de Deus. E se você pedir a misericórdia do Senhor, Ele traz para você perdão, sim ou não? Por que é então que muitas vezes nos escondemos? Por que é então que às vezes corremos do Senhor, o Senhor ali, e eu estou correndo, eu estou me distanciando cada vez mais dele? Por que é então que eu fico protelando, o culpado é A, o culpado é B, o culpado é C e o culpado não sou eu? Assuma a sua responsabilidade. Mas, afinal de contas, todo pecado tem consequência, não é, Maria? Todo pecado tem consequência. Mas o que você precisa compreender aqui é uma lição importantíssima. Você vai guardar isso para o resto da sua vida, eu sei. Porque isso marcou a minha vida e vai marcar a sua também. O pecado do Adão e da Eva foi um pecado premeditado? Foi ou não? Não foi. O pecado na vida de Adão e na vida da Eva foi um deslize. Caiu. Deslizou e caiu. Puf. Como na minha vida, que você diz assim, no céu não entra pecador. Mas eu sou pecador e você é pecador? Só que aqui tem uma diferença. O pecado na nossa vida é isso aqui, ó. É deslize. O pecado na nossa vida acontece quando a gente nem imagina. Você quer uma prova? 00:30, você nas ruas da cidade de São Bernardo do Campo. Aí tem um farol, um semáforo, e quando você vai passando, o semáforo pinta vermelho. Pum. Você olha para um lado, não vem ninguém. Olha para o outro, não vem ninguém. Retrovisor, ninguém. À frente, ninguém. O que você faz? Você pecou. Você pecou. Você sabe o que é pecar? É transgredir uma lei. Você pecou e você nem sabe que você pecou. Esse pecado foi premeditado? Foi um deslize. Quando eu chegar lá eu não vou respeitar um semáforo, vou passar mesmo. Foi premeditado? Não. Foi um deslize. E esse pecado deslize, ele vai ter uma consequência. E no caso do Adão e no caso da Eva, Deus então trouxe uma consequência para o pecado. Vamos ver que consequência é essa? Consequência para o pecado que não é premeditado. Vamos ver que consequência foi essa? Deus então aumentou a dor do parto da mulher. Ou seja, no capítulo 3, no verso 16, a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Por que Deus fez isso? Santo, preste atenção. Os dias de hoje tem imoralidade sexual por aí, sim ou não? Você imagina se ter filho fosse prazeroso, irmão?
Como é que estaria a moralidade hoje? Parou para pensar nisso ou não? Como é que estaria hoje? Eu quero ter 20 filhos, é prazer? 20. 20 de uma vez. E a imoralidade, como é que estaria hoje? Pior ou melhor? Infinitamente pior. Então Deus disse o seguinte: olha, você pecou e esse pecado vai ter consequência. Eu vou botar dor agora na tua madre, para que a imoralidade não se alastre. Entendeu? Sim ou não? Essa foi a consequência, mas essa consequência é uma consequência para abençoar a humanidade. Está entendendo ou não? Essa consequência, essa restrição que Deus colocou na vida do homem e da mulher, é para que pudesse nos privilegiar. Qual foi a outra restrição que Deus deu? Agora, mulher, você vai ser submissa a quem? Ao marido. Olha só o que Deus fez. Quando a mulher comeu do fruto, o que ela fez com o homem? Encabeçou. Pegou linha de frente. Pegou linha de frente e Deus falou: não está certo isso. Não foi assim que eu criei o homem. Eu criei o homem para ser cabeça. Eu não criei o homem para ser cauda. Eu criei o homem para ser cabeça. E aí Deus disse o seguinte: mulher, você ser cabeça, você vai sofrer muito. Eu vou fazer o seguinte com você: não está certo isso que você fez. Eu vou botar você como submissa ao seu marido. Mas esse processo que Deus fez de colocar a mulher submissa ao marido, é para que quando as pedradas da vida viessem, o homem pudesse suportar. E quando o homem vai para a linha de frente e suporta, a mulher está protegida, os filhos estão protegidos. Quem é que vai levar a porrada? O homem. Quem é que vai levar paulada na moleira? O homem. Então, homens, nós fomos estipulados cabeça do lar para que nós pudéssemos assumir responsabilidades e proteger a nossa amada e os nossos filhos. Digam amém, homens. Então a mulher, quando ela é submissa ao homem, na verdade não é que Deus quis humilhar, não. Deus está protegendo a mulher, amém, amadas? E Deus disse assim também para o homem: a partir de hoje, você vai comer o pão com o suor do teu rosto. Então vamos imaginar um pãozinho ali, irmão, ó, um pãozinho, esse pãozinho está aqui. E aí, eu estou aqui e começo a ter fome, eu vou correr atrás do pão, ai, está ali, ai. Aí o pão vai fazer a seguinte pergunta para mim: você está suado? Não, então não pode me comer. Você está suado? Sim, deixa eu dar um cheiro, pode comer. O que isso significa? Significa que o homem ocioso vai cair em pecado. Então Deus disse o seguinte: para você não ficar de papo para o ar, para você não ficar no ócio, para você não ficar na ociosidade, eu vou fazer com que você agora tenha cansaço para trabalhar. Para comer o pão, filho, agora vai ter que suar a camisa. E aí você trabalha, está cansado, deita, come o seu pão de cada dia e no outro dia trabalha. Mas enquanto você está trabalhando, você está fazendo coisa errada ou não? Enquanto você está trabalhando, você não está pecando. Essa foi a restrição que Deus deu para o Adão. Todo pecado tem uma consequência. Mas a consequência do pecado não premeditado é restrição. Sabe por que às vezes Deus tirou a sua saúde, filha? Porque se Ele der saúde para você, você foge da presença dEle. Então, Ele estabelece uma regra: de hoje para frente, você não vai ter mais saúde. E em você não tendo mais saúde, você vai estar sempre na minha presença. Nossa, pastor, é assim? Sabe por que Deus tirou o seu emprego, filho? Vou te falar. Porque enquanto você estava desempregado, onde é que você vinha? Na igreja. E chegava aqui, orava, e clamava, e chorava: Jesus, ai. Mas o dia em que Deus te deu um emprego, que tu comprou um carro, quanto tempo faz que tu não vem para a igreja, não é verdade? Então Deus diz o seguinte: já sei uma maneira de proteger você.
vou tirar o seu emprego. Está compreendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Essas são algumas restrições que Deus faz, mas não é porque Deus lhe quer o mal. Deus lhe quer o bem. E Deus tira a sua namorada, Deus tira o seu salário, Deus tira a sua saúde, Deus tira o seu emprego, Deus tira o seu cargo, Deus tira o seu ministério, Deus tira o que for preciso para proteger você. Só lembre-se de uma coisa: o pecado na sua vida não pode ser premeditado, porque aí a consequência é infinitamente pior. Vamos olhar o Caim agora? Nós vimos o Adão, nós vamos ver o Caim. O Caim, queridos, está no capítulo 4, no verso 9. No capítulo 4, no verso de número 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: eu não sei, por acaso eu sou babá do meu irmão? Se é comigo, irmão, se o meu filho me responde assim, por exemplo, imagina, eu perguntando para o Rafael: Rafael, cadê a Camila? Eu vou saber, eu sou babá da Camila? Irmão, é com as costas da mão. Não é nem com a frente, é com as costas, assim, pá! Comigo. Com você aí eu não sei como é que é. Mas eu não admito o meu filho falar desse jeito comigo. Você admite, isso é um problema seu. Eu não admito. Filho meu não fala desse jeito aqui, ó. E veja com quem que ele estava falando. Com quem? Com Deus. Você quer saber? Ele mentiu para Deus. Ele sabia onde é que estava o irmão? Sabia ou não sabia? Mentiu para Deus. Ó, deixa eu contar um negócio. Mentir para homem já é feio. Mentir para Deus é tenebroso. Mentir para Deus é o pior que se pode esperar de um ser humano. É o pior. Onde é que estava esse infeliz? Quando ele estava de frente para o pecado, Deus falou: cadê o teu irmão? Deus está dizendo: conserta isso aí, rapaz. Se você consertar, se você arrepender, eu dou jeito na tua vida. Eu sou Deus de misericórdia, conserta isso. E o homem, cabeça dura. Mas só que aqui tem uma consequência. O pecado do Caim foi premeditado, não é? Ele chega para o irmão dele, não é? No capítulo 4, no verso número 3, aconteceu que no fim de uns poucos tempos trouxe Caim do fruto da terra, oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, ao passo que Caim da sua oferta Deus não se agradou. Verso de número 8, disse Caim a Abel, seu irmão: ô irmão, vamos dar uma voltinha ali no campo? Estava querendo caçar borboleta? Estava querendo tomar banho no rio? O que ele estava querendo fazer? Vamos dar uma voltinha ali, irmão. Hã? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, é um pecado que a Bíblia chama isso de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? A iniquidade é o seguinte: como nós falamos muito ontem do relacionamento sexual, o que é iniquidade? O homem magoou a esposa, deu um bola fora. E para o homem dar um bola fora não custa nada, porque o homem é meio esquisito, irmão. O homem é meio chucrão, assim. Então, o homem foi lá e pá, deu um bola na trave com a esposa. Aí a esposa falou: não há de ser nada não, filho. Pode deixar que barriga não dói uma vez só na vida, não. Aí quando chega de noite, o santo todo feliz, faceiro, todo vem encostando. E aí ela fala: não. A Bíblia chama isso de iniquidade, porque é algo que você planejou, é algo que você maquinou, é algo que você projetou. E cuidado com o pecado projetado. Sabe por quê? Eu vou explicar a você o porquê. Primeiro, o Caim mentiu para Deus. E no verso de número 14, capítulo 4, no verso 14, então Deus está falando para ele: olha, rapaz, você pisou na bola comigo. Verso 11, és agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos. Verso 12, quando você lavrar o solo não vai dar comida para você, você vai ser fugitivo, errante pela terra. Sabe o que ele respondeu? No verso 14, ai Deus, eis que hoje você me lança na face da terra e da tua presença, eu hei de me esconder. Eu vou ser fugitivo e errante pela terra,
E quem comigo se encontrar vai fazer o que comigo? É um sem vergonha esse indivíduo. Qual era o único assassino na face do planeta até aquele momento? Quem era? Qual era o único? Quem? Ele era o único. Tinha mais algum assassino na face do planeta? Mas aí ele começou a projetar maldade nos outros. Porque eu sou, ó, você também é. Porque eu sou matador, você também é. Então você entende agora a razão dos ciúmes? A razão dos ciúmes é assim: o marido é um sem vergonha, não pode passar um irmão que ele cresce os olhos e fica olhando. Então ele acha que a esposa dele é como ele. Ele diz assim: eu vi você dando passo do Senhor pro irmão lá. Que isso, não tem nada a ver. Tem sim. Mas o que? Ele está projetando o quê? A maldade dele em quem? Nos outros. Aqueles que dizem o seguinte: não sei não, pastor é tudo ladrão. Adivinha quem é o ladrão? Porque nós temos a tendência de projetar nos outros aquilo que somos. Por conta do pecado premeditado, aquele pecado maquinado, aquele pecado que você projeta, que você calcula, e você começa a projetar maldade nos outros, e os outros estão ali puramente, sem pecado nenhum. Mas agora, o Caim está dizendo: não sei não, quem chegar comigo vai me matar. E o que é pior, ele temia aos homens, mas não temia a Deus. Isso não é forte para você? Eu estou com medo dos homens me matar, mas não estou com medo de você. Eu não sei você, mas esse Caim é muito topetudo, hein, irmão? Veja o que o pecado faz na vida do ser humano. Eu tenho vergonha de aparecer na igreja, que os irmãos vão ver que eu pequei, mas eu não tenho vergonha do Senhor, viu, Jesus? Eu não tenho vergonha de você não, viu, Espírito Santo? Tenho vergonha do pastor, tenho vergonha das minhas amadas irmãs, dos meus amados irmãos, mas não tenho vergonha de você. É isso que o pecado premeditado atrai para você. O que mais que diz a Bíblia? Que o pecado premeditado atrai a maldição. Eu li aqui para você no verso de número 13. Deus está dizendo agora, como uma forma de trazer a consequência por causa do pecado. O pecado que não é premeditado, ele traz para você restrição. É ruim? É ruim. Você vai perder muita coisa na sua vida por causa do pecado. Mas é uma restrição. Agora, se você tiver que optar pela restrição e pela maldição, por qual que você opta? Na verdade, não é para optar por nenhum. A verdade é para você viver uma vida em santidade e pureza e esquecer do pecado. Mas se você, deu um deslize na sua vida, alguma restrição vai acontecer na sua vida. Alguma delas. Se você é restrito de alguma coisa na sua vida, pense bem, se essa restrição não é para o seu próprio bem. Pense bem. Agora Deus diz no verso do número 13 do capítulo 4, está dizendo assim, o verso 11 melhor: és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu. Presta atenção, quando você trabalhar o solo não vai trazer para você o fruto. Isso aqui é maldição. Sabe por que tem muita gente atraindo maldição para dentro da sua casa? Porque comete pecado de iniquidade, comete pecado maquinado, e ainda assim não se arrepende. O que ele atrai para a vida dele? Maldição. Trabalha e nunca se sacia. O dinheiro não dá para pagar as contas. Trabalha e não vê prosperidade. 50 anos ele está trabalhando, está endividado, não tem nada, sabe por quê? Está debaixo de maldição. Mas hoje o Espírito de Deus está chamando você: onde estás? Está dando a chance de você consertar isso.
Pecado premeditado, no verso de número 12, está dizendo que você vai lavrar o solo e o solo não vai dar a sua força. Você, a partir de hoje, vai ser um fugitivo errante pela terra. Esses dias, a pastora parou para comprar um negócio. Encosta o carro ali que eu vou comprar um negócio. Encostei. E estou esperando. E de repente passa um camarada assim, um andarilho. E ele passou por mim. E eu simplesmente avaliei. Ele passou por mim com passos rápidos. Quando de repente ele parou e voltou. Aí ele parou de novo, olhou para um lado, olhou para o outro e saiu em outra direção. Eu falei, rapaz, para onde é que esse trem vai? Sem direção. Não tem direção, ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer sair andando. Tem pessoas na vida que não têm direção. Ele não tem um alvo na vida para atingir, ele não tem uma meta para atingir, ele sai andando, sai andando, sai andando, e quando chega lá na frente, aí ele volta, e sai andando, e quando chega lá de volta, ele sai andando, errante pela vida. Tem gente que não tem parada, tem gente que não tem base estipulada, ele não cria raízes, é aquela planta que você tira daqui e põe para lá, e aí você tira daqui e põe para lá, e tira daqui e põe para lá, e planta que não tem raiz, o que acontece, filho? Diz para mim. Vai morrer. Você está morrendo, sabe por quê? Porque o pecado, a iniquidade tem consumido você, mas o Espírito Santo de Deus está presente hoje dizendo, onde estás? Onde estás? Muitos de nós podemos ter restrições, é verdade, é verdade. O Senhor às vezes vai tirar algo de você pensando no seu melhor. É como se eu dissesse assim ao meu filho, aqui está a minha carteira. E eu coloco a minha carteira em cima da televisão todos os dias quando eu chego. Eu coloco que é muito comum eu sair com o carro e quando chego lá na frente, cadê meu documento? Ô bem, você está com meu documento? Eu não. Esqueci em casa, aí tomara que a polícia não pare. Eu esqueço o documento. Então, para mim não esquecer o documento, eu coloco a minha carteira ali no móvel, ali, fronte à televisão, onde eu passo, onde que eu vejo, não tem jeito. Na hora que eu for sair, eu já dou uma olhada, está ali, eu já carrego. Mas aí, eu digo assim para o meu filho, filho, eu tenho R$100 ali na minha carteira, e esses R$100 aqui, nós precisamos economizar. Ninguém pode pegar. Falo para a Camila, ó, R$100 aqui é do pai, ninguém pode pegar, beleza? Beleza, tá bom. Aí dali a pouco, eu chego, pego a minha carteira, pego o meu carro e vou lá para o mercado. Quando eu chego no mercado, na hora da boca do caixa, que eu vou pagar a conta, que eu abro a carteira, ué, só tem uma moeda? Cadê os R$100 que estava aqui? Aí quando eu chego em casa, reunião de família. Todo mundo convocado. Todo mundo convocado. Desliga a televisão, desliga o computador, todo mundo aqui. Os R$100 que estava aqui, quem foi? Todo mundo olhando para baixo. Dona Camila, foi você? Não, senhor. Seu Rafael, foi o senhor? Não, senhor. Quem foi? Saiu voando. Aí você vai apertando, não é assim, irmão? Você vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Daqui a pouco, foi eu. Aí eu descubro, vamos imaginar que fosse o Rafael. Eu digo, filho, você está pegando R$100 meu. Tudo que eu tenho é teu. Por que você não me pediu? Eu queria comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que você não me pediu, rapaz? Eu ia dar para você, não precisa você vir aqui e roubar. Você está traindo a minha confiança que eu tenho em você. Eu espero que você não faça mais isso. Eu te amo, vem cá. Abraço ele, corrijo a situação e vou-me embora. Mas no outro dia, eu já não vou mais deixar a minha carteira aqui em frente à cômoda. Por quê? Ai, pastor, você não perdoou. Não, eu perdoei. Mas agora eu não estou
tentando o meu filho. Eu não estou agora colocando ele debaixo de tentação. Quando eu mudo agora a minha carteira de lugar, eu estou, na verdade, protegendo o meu filho da tentação. Você entendeu como é que Deus funciona com você? Deus tem tirado sua carteira às vezes. Deus tem tirado o seu carro. Deus tem tirado, às vezes, até a tua saúde. Apóstolo Paulo, ninguém sabe exatamente porquê, mas ele orava: Jesus, tira esse espinho da carne. Jesus tirou o espinho da carne? Jesus deixou uma restrição ali para ele: ó, você vai ficar com esse espinho aí, rapaz. Sei lá por quê. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar: Jesus, por que você não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo? Ah, por isso. Eu mando um torpedo do céu para você saber. Claro que isso não vai acontecer, né? É uma brincadeira. Mas eu quero agora encerrar essa reunião orando por você. Talvez você esteja em maldição. Ih, pastor, eu sou um Caim da vida. Eu sou revoltado com as coisas. Eu tenho me escondido de Deus. É verdade. Eu sou um Cainzão da vida. Mas quando Deus pergunta a você onde estás, você acha que Ele pode restaurar você, filha? Sim ou não? Você acha que Deus pode restaurar você, filho? Sim ou não? Eu só peço que você compreenda uma coisa: não peque. E se você pecar, você tem um advogado. Qual é o nome dele? E a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar e nos purificar do quê? De toda injustiça. Então Satanás, ele está contando como se você fosse um pecador eterno. Esse negócio de pecar aí, que está pensando o quê? Pecou, agora virou crente, comprou a Bíblia e acha que é santo. Você não tem mais jeito não. Quero dizer para você que tem. Quero dizer para você que hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você onde você está. Ei, sai de trás da árvore, sai de trás do teu esconderijo e diga para Deus: Senhor, eu pequei, e Senhor, eu preciso agora da tua graça e da tua misericórdia. Jesus tem graça para oferecer? Jesus tem misericórdia para oferecer? Queridos, todos nós somos pecadores, mas tem alguns pecados que estão nos puxando para baixo. Tem alguns pecados que estão trazendo para nós restrições. Tem alguns pecados que estão trazendo para nós maldições. Mas toda maldição é quebrada no nome precioso de Jesus Cristo agora. Enquanto os nossos amados vão ministrar um louvor, eu quero aguardar você que necessita ser transformado pelo Espírito de Deus. Se Ele pergunta para você onde estás, eu quero que você responda dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero consertar. E eu quero orar com você neste altar. Enquanto os nossos irmãos vão ministrar este louvor, eu vou aguardar você neste altar, para que Jesus hoje possa trazer cura para a tua vida.